Estamos chegando aqui hoje com o episódio número 1 do nosso podcast aí, Vida de Faixa Preta. Estou recebendo aqui hoje dois parceiros. O produtor Léo, ele não produziu hoje, mas é o produtor. Fala comigo, irmão, beleza? Valeu, Andrezão. Beleza, galera? Hoje vamos falar aí desse assunto aí que só tem especialista aí de vida de faculdade. E estamos recebendo aqui também meu parceiro, Luiz Henrique. O cara é crítico. Vai lá, Luizão. É Tudo isso bem, aí. irmão? E aí, tudo bom, meu querido? Bom demais. Fico extremamente grato de receber esse convite aqui, de estar conversando um pouco com vocês, debatendo temas não só relacionados à vida, né, mas como também a negócios, a questões que de fato fazem você crescer como pessoa e também como profissional, né? Espero que seja um excelente bate-papo e também, se você que está aí do outro lado, tenha muitos insights para de fato transformar a sua vida. E uma coisa que a gente estava abordando aqui, eu preciso falar, o assunto desse conteúdo você já está vendo na descrição aí, tanto do podcast quanto assistindo o vídeo, quando eu descobri que a faculdade não era para mim. A gente tinha que começar o podcast com esse assunto, porque uma das coisas que a gente mais escuta é pessoas que estão com dúvida de qual caminho seguir, se eu paro por aqui, ou se eu sigo em frente, ou se eu busco novas rotas. E aí a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta para os caras antes da gente entrar ao vivo. Foi: Luizão, primeiro você, depois Léo. Quando foi o primeiro momento que você ouviu falar de faculdade? Você falou, porra, eu tenho que escolher uma faculdade. E quando você falou, é essa? Show, excelente pergunta. Quando que eu comecei a ouvir sobre esse tema? Basicamente a minha vida inteira. Minha vida inteira eu ouvi sobre faculdade. Por quê? Porque lá na minha casa funciona assim. Eu sempre fui criado pela minha avó, né, de parte de mãe, porque meus pais são separados desde quando eu era pequeno. E na minha casa eu tinha ali que conviveu comigo 3 tios, homens e uma mulher que era minha mãe. O assunto faculdade, então, foi algo assim que foi tratado desde quando eu nasci até a minha vida adulta. Por quê? Porque todos os meus tios estavam ali naquele meio, né, sempre estudando para passar num concurso, estudando para arrumar um bom emprego e tudo. Então, para mim não tinha para onde fugir. Eu tinha uma pressão tanto dos meus familiares, por parte de tios, por parte de mãe, por parte de avós, quanto também das pessoas que estavam de fora. Então, o assunto faculdade foi tratado para mim, foi bombardeado em minha vida desde o dia que eu nasci. Foi o tipo da coisa que não tinha para onde eu fugir. Basicamente é isso. Não, e uma pergunta, uma questão que talvez o pessoal não sabe, sua mãe é professora. Exatamente. E aí, qual que é o impacto de ser filho de professor? Nossa senhora, aí você tocou num assunto crucial, porque você imagina, eu criado numa família onde só tem funcionários públicos. E a minha mãe foi a única que não fez concurso público, mas era professora, se formou em letras português, né? E era a única professora da família. Daí você imagina, um filho de professora virar e falar, questionar, indagar, trazer qualquer questão relacionada a não fazer a faculdade é como se fosse um pecado mortal, tá? É como se fosse um pecado mortal. Esse aí foi a minha realidade. E você, Léo? Quanto que você falou assim, porra, eu tenho que fazer faculdade, eu preciso estudar? Quantos anos você tinha? Quem falou com você? Você precisa estudar para ter um futuro? A minha história é um pouco parecida com a dele, mas não tanto assim. Desde a 8ª série eu já tava essa preocupação assim, que eu deveria entrar na faculdade, eu já me preocupava com isso. O pessoal da minha sala era bem preocupado, tinha muita preocupação com isso. Aí chegou o ensino médio, todo mundo já começou a fazer aqueles vestibulares em fase, né? PAES, PAS e tal. Eu comecei a entrar e eu fazia, só que eu tava fazendo, eu não sabia para onde eu ia não, mas eu tava fazendo. Aí chegou o 3º ano, eu falei, cara, eu tenho que ir para algum lugar, não dá, porque era aquele negócio, né? Ou era concurso, ou era, lá em casa, ou era concurso, ou era faculdade. Só que na época a pressão era melhor para fazer faculdade. E aí todo mundo já sabia, já fazia, eu falei, caramba, velho, o que eu vou fazer? Aí eu fui, o rumo que todo mundo tava indo, eu fui, que era a época do 3º ano, 2008, era a época da engenharia, tava bombando engenharia, eu fui para lá da engenharia também, durei 6 meses nesse curso, depois eu passei por mais 3 faculdades. Calma, nós vamos falar disso. E a gente tava falando até disso aqui, que pra mim a vida era fazer prova, passar e jogar futsal. Eu nunca tive essa perspectiva de ter faculdade. Ouvia, e um dia meu pai chegou com a revista.
pega essa revista aí e estuda, porque você tem que decidir sua profissão. E aí foi aquele choque. Mas aí eu quero saber, você falou aí uma coisa interessante, velho. Porque o que eu te conheci foi aquele cara ali inteligente pra cacete, bicho. O cara ali passou não sei quantas faculdades públicas. Quantas faculdades você fez? Que cursos você fez, velho? Então, na verdade, no terceiro ano que eu comecei a falar assim, agora é a hora, eu tenho que decidir um curso. Porque primeiro e segundo ano eu tava ali de boa, fazendo paês, falei, vamos ver o que dá, né? Não, primeiro e segundo ano, na verdade, eu pensava em fazer sistemas de informação, que era um curso que eu achava muito interessante, só que aí eu comecei a fazer técnico em informática. E eu vi que tinha muita matemática por trás dessas áreas, essas áreas de computação e áreas exatas eu corro longe, não tem número, aí eu tô saindo fora. Aí terceiro ano falou, e agora tem que ir para outra coisa. Eu pensava em fazer publicidade naquela época, só que naquela época não bombava marketing digital, nem sabia que era isso, era mais aquela publicidade raiz, era agência mesmo. E um cara de Januária fazer publicidade, eu falava, cara, não vai dar certo isso, eu vou para um caminho mais fácil. E tava bombando engenharia, tinha acabado de abrir o curso de engenharia em Diamantina, eu falei, vou tentar esse vestibular aí. Aí eu fiz 6 meses de cursinho, passei, cheguei, e o cara que já sabia que não gostava de matemática vai fazer engenharia, né? Falei, não, mas chega lá, mas acho que vai dar certo. 2 meses de aula eu já vi que não era pra mim, mas eu fiquei 6 meses lá, porque eu falei, como é que eu vou voltar pra casa e falar que eu passei na faculdade federal de engenharia e desisti? Falei, como é que eu vou falar isso com minha mãe? Aí eu fiquei pensando lá, falei, vou ver se dá certo, mas não dava. Aí eu voltei, falei que não estava feliz, não estava gostando. Aí minha mãe só falou assim, então beleza, mas você decide sua vida aí. Tipo assim, falou assim, beleza, agora é com você. Aí eu falei, caramba, eu fiz mais 1 ano de cursinho. Na verdade, eu estava assim, tentando descobrir o que eu ia fazer, né? Eu falei, cara, tava perdido. Eu pensava muito em fazer publicidade, sempre sei, mas falava, velho, pra mim, até não tinha... o curso aqui em Montes Claros estava começando e minha mãe não ia pagar. Eu já tinha conversado com ela, ela falou assim, não, você não sabe o que você quer, então não vou pagar a faculdade particular para você não. Também era apertado para ela pagar, então eu falei, eu não estou tão seguro, eu não vou botar ela para pagar um curso assim para ficar apertado, já que eu não estou seguro, então eu vou estudar até eu passar em algum público aí. Aí fiz 1 ano, não estava seguro, falei, vou fazer administração, que é o curso que quando você não sabe o que você faz, todo mundo faz, que é administração, direito, eu falei, vou para esse caminho aí, vou para esse curso aí. Fiz administração, aí eu fiz na minha cidade, comecei a fazer no Cefet, lá em Januária, fiz lá 1 ano, aí eu falei assim, vou transferir para ver se dá, tava desanimado com o curso, vou transferir para o UFMG. Consegui passar na prova, transferi, mas só inventando desculpa para ficar enrolando, só inventando desculpa. Cara, velho. Aí depois teve um dia que eu tava... Vocês já viram aquele meme de compadre Washington no ônibus, olhando pro nada, triste? Eu tava desse jeito, indo pra faculdade um dia. Tipo assim, aí eu falei, cara... Aí caiu aquela ficha em mim. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo nesse curso, velho? Eu falei, o que eu tô fazendo nesse curso? Tem nada a ver... Sabe aquela cena de filme que tá o cara sozinho no fundo do ônibus, assim, escorado na vidraça, O que eu tô assim? fazendo na administração? O que eu tô fazendo nesse curso, cara? Que era, tipo assim, a galera que tinha nada a ver comigo, aquele pessoal... Aqueles caras certinho, de terno e gravata lá e tal... Falei, velho, não tem nada a ver comigo esse curso. E eu tinha a esperança de quando eu formasse, eu fosse para a área de marketing, eu iria gostar. Só que aí acabou que eu consegui um estágio na área de finanças. De novo, voltei para os números. Odiava, tinha que ficar tirando nota fiscal. Falei, não, o basta. Pra mim, né? O basta. Aí eu fui e fiz o Enem. Eu tava na época perto do Enem. Eu marquei o Enem. Falei, vou lá fazer esse negócio. Aí eu fui, fiz o Enem. Não tinha estudado, nem assim, não tinha estudado assim, né? Dei uma lida em alguma coisa lá. Fiz e consegui a bolsa para fazer publicidade. Aí eu fiz publicidade e lá foi assim, eu acredito que foi o curso que teria me aproximado mais próximo. Assim, não vou falar assim que é aquele curso em 100%, mas foi o curso que eu mais... Te deu uma direção, me deu uma direção, assim. Agora, engraçado isso aí que ele falou, que eu tinha colocado uma curiosidade curiosa, ele antecipou. Tem uma notícia do Estado de Minas que fala que administração e direito são os cursos que mais têm desistência. Ou seja, o cara começa faculdade e para. Você fez faculdade de quê, Luiz? Por incrível que pareça, né? Eu, desde pequeno, eu sempre fui criado numa família, como eu disse, de pessoas que sempre estavam buscando estabilidade ali e sempre amarrar um jeito de amarrar o burro na sombra, né? Que é arrumar um concurso, ter uma renda ali certa todos os meses e tudo, só que em meio
a essa influência toda de funcionários públicos, de pessoas, né, que estavam sempre buscando estabilidade, eu sempre fui do contra. Eu não sei, é algo que está no meu DNA, sabe? E totalmente fora da rota. Eles querem uma coisa, eu quero outra. Não, se a galera quer estabilidade, eu vou querer o movimento, eu quero aquilo que não faz sentido para ninguém, eu quero a loucura, entende? E foi a partir disso daí que eu comecei a empreender. Então, desde Você fez pequeno... faculdade de quê, porra? Calma que eu já vou te falar. Desde pequeno, no meu ambiente ali familiar, pressionado para fazer concurso, eu tinha uma veia empreendedora. Só que essa veia empreendedora, eu comecei a crescer com ela, a vender uma coisa ali, vender outra, ter minha própria fonte de renda. Só que quando chega na fase ali de definir uma carreira, definir uma vocação, a gente começa a meio que ficar pressionado. Então, o que acontece? Por muita influência dos meus avós, dos meus tios e das pessoas que estavam de fora, essas pessoas conseguiram meio que definir o que eu queria, sabe? Me suprimiram, meio que calaram a minha voz interior, não deixaram com que eu tomasse a decisão de empreender, fazer o que eu de fato queria e me conduziram para um caminho de fato estar fazendo uma faculdade. E a faculdade que eu tentei, né, quando eu estava no ensino médio, foi a faculdade de Direito, por muita influência de um tio que eu tive. Então, a faculdade que eu fiz, ele é um advogado, uma pessoa muito bem-sucedida, que trabalha com ministros e tudo, e a minha família acreditou que por eu entrar na profissão, dar um voto de confiança ao direito, eu poderia ter, de fato, um sucesso como o desse tio. Só que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram e mudaram muito. Então, não formei, não. Eu entrei na faculdade de Direito, mas pelo movimento do destino, né? Pela vida e tudo, aquelas questões que Deus entra, interfere e coloca a mão lá, ele arrumou uma forma de me tirar da faculdade. Como que foi que você saiu? Quando você falou, isso aqui não é pra mim, foi precipitado ou você ficou pensando desde o início, aí você falou, agora não dá, eu tenho que desistir? Olha só, essa história é muito interessante. No ônibus, né? Exato. Não, muito boa pergunta. Como que funcionou comigo a questão de sair da faculdade, né? A partir de quando eu tomei essa decisão? Quando eu estava estudando no meu ensino médio para fazer a prova, né, para tentar o curso de Direito, eu recebi, eu fazia cursinho no centro e numa dessas indas e vindas do cursinho, eu topei com um professor meu. E esse professor, na época, ele sempre foi de empreender, sabe? E ele estava fazendo marketing multinível. Daí você já sabe. Ele me viu na rua... Esse professor me viu na rua... Trabalhando com marketing multinível? Ainda não. Não, já parou. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nessas indas e vindas para o cursinho, um professor me abordou, me mostrou a oportunidade do marketing de rede. Só que eu não queria aquilo, eu estava definido de que eu ia entrar na faculdade. E de fato eu tentei a prova e passei. Entrei no meu curso de Direito, só que aquela sementinha que foi plantada ali no meu coração de empreender, cara, aquilo ali foi o suficiente para eu ter... Foi algo diferente. Né? Eu joguei até o traseiro lá do outro lado. Porra, não estraga o estúdio. Então, o que aconteceu foi que a pessoa, né, o meu ex-professor plantou a sementinha para empreender. E eu entrei no meu curso de Direito. E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a estudar livros e livros de desenvolvimento humano e de empreendedorismo dentro da faculdade. Um desses livros que foi assim, eu li uma vez para nunca mais querer saber de trabalhar para os outros, foi Os Segredos da Mente Milionária. Tá? É um livro assim que é definidor. Você indica para quem está ouvindo? Indico para qualquer pessoa. E você, se você tem um serviço público, se você é um estudante ou algo do tipo, se você lê esse livro, saiba que é um caminho que você está, podemos dizer assim, é um caminho sem volta. É isso aí. Quando você lê esse livro vai abrir um novo mundo para você. Tá? Mas em resumo, o que aconteceu foi, eu entrei na faculdade de Direito, na faculdade de Direito a sementinha ainda estava na minha cabeça para empreender e o que aconteceu foi que eu dei chance para aquele professor, eu tinha passado no curso de Direito, só que eu ainda estava com a sementinha lá dentro, de empreender e tudo. E aí, o que eu fiz? Fui numa reunião, uma apresentação de negócio do marketing de rede, né? E nessa apresentação de negócio eu fui convencido. Pagou quanto? E paguei R$ 2.200 para comprar um kit cheio de perfume, um tanto de trem. Entrei. E aí foi o começo. E ali foi meu começo.
Exatamente, ali foi o começo. Eu comecei a empreender, E você já né, largou o curso? no marketing de rede. De uma vez? Não larguei meu curso de Direito, não. O que aconteceu foi o seguinte, eu entrei na faculdade de Direito, tá? E a sementinha estava ali. O que eu fiz? Entrei no marketing de rede, só que em paralelo eu toquei os dois. Mas o problema foi o seguinte, o problema foi que eu era tão ruim de vender, eu era tão ruim de convencer pessoas, eu era tão ruim de relacionar com pessoas, eu era tão ruim de falar em público, de oratória e tantas coisas, que aquela empresa de marketing de rede, a qual eu entrei, ela foi uma grande escola. Então, por incrível que Foi sua pareça, faculdade. aquilo que era para dar errado, né, foi uma grande escola para mim. Então, no marketing de rede, eu consegui abrir a minha mente para poder, de fato, empreender e entender quem eu deveria ser na minha vida. Não precisa falar o nome da empresa, não, mas o que você vendia lá na. O que eu vendia nessa empresa? Essa empresa era uma empresa que vendia cosméticos, suplementos, entre uma série de já coisas. imagino qual seja. Exatamente, eu Mas nem eu preciso também já entrei. falar numa qual já, que é. Já entrei uma também. E também eu concordo demais com o que ele falou. Na época eu entrei porque justamente eu tinha muito interesse em ter uma. Eu estava na faculdade, na época eu estava na administração, só que eu queria ter uma. Eu estava procurando estágio, não estava achando, aí eu falei, cara, eu preciso de uma renda. Eu comecei a pesquisar, assim, bem por alto, como ganhar dinheiro com a internet. Aí um dia aleatório, eu mandei estar conversando com um amigo meu, aí um amigo meu falou assim, eu tô indo ali pra reunião. Aí eu, que reunião, velho? Você não faz nada da vida? Ele, não, uma reunião de negócios. Aí eu desesperado pra ganhar dinheiro, como assim, velho? Que é isso? Vou lá, é uma reunião do negócio que eu tô trabalhando aí online. Aí eu falei, porra, velho, que isso? Precisa entrar. Como assim? Me conta. Ele falou, ele já jogou tudo em mim, né? Eu Já jogou os desesperado, gatilhos mentais já em jogou você? os gatilhos em mim, filho. Eu já tava procurando dinheiro pra pagar sem saber quanto é que era. Aí entrei também, mas esse negócio de marketing de rede te dar um direcionamento de você crescer como humano, foi lá que eu realmente comecei a procurar esses livros de desenvolvimento humano. Lá ele falou do livro aí dos Segredos da Mente Milionária. Outro que eu indico para qualquer pessoa é o Quem Pensa Enriquece, que foi um dos livros que ele sugeriu ali. Foi um livro que também que me abriu muita mente, assim, que realmente a gente tiver... O importante é ter um objetivo, assim, na vida, que a gente quer ser. Muita gente... Acho que essa questão da faculdade está muito... Eu não quero colocar o discurso aqui que eu sou totalmente contra a faculdade, só que o problema é que as pessoas entram na faculdade sem ter um objetivo. A maioria das pessoas, né, entram pelo bonde. Agora, se a pessoa quer ser um médico, e não tem outro caminho, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que a questão aí é do o mundo paralelo, né? E o que a gente vai trazer no podcast aqui com muito conteúdo, muito convidado, é esse mundo paralelo. Um mundo que a média geral não está inserido, não está acompanhando esse tipo de conteúdo. Hoje, Luiz, o que você faz hoje? Você nem se apresentou para a galera. O quanto que as habilidades que você aprendeu lá foram importantes e o quanto que você teve que se tornar um autodidata, ou seja, você teve que ir para a faculdade da vida. Você teve que buscar ferramentas. Porque você falou aí que você teve uma dificuldade lá na empresa, a primeira experiência com vendas, não sabia vender, não sabia influenciar, não sabia se comunicar, não tinha uma boa oratória. E como que você desenvolveu isso? Como que eu desenvolvi isso? E o quanto que isso aí você acredita que é válido, né, para qualquer profissional? Quem está começando ou quem já está no mercado? Excelente pergunta. Primeiramente, aqui me apresentando quem eu sou, né? Eu sou o Luiz Henrique, eu sou especialista em vendas online. Então, tudo aquilo que está no escopo de fazer vendas através da internet, seja através de um negócio físico ou seja através de um negócio digital, eu sou especialista nisso. Sobre essa questão que você tratou aí comigo, de como que eu desenvolvi essas habilidades. É muito boa essa pergunta, porque foi a partir do momento que eu entrei na empresa de marketing de rede e quando eu comecei a frequentar alguns treinamentos, que eu comecei a abrir a minha mente que eu deveria aprender algo novo. Foi diante de pessoas que estavam em cima do palco, as quais eu via um mundo extraordinário, que a sementinha também das habilidades começaram a bater na minha mente. Então, uma coisa que eu pensava, se esse cara subiu no palco, se esse cara tem esse sucesso todo e chegou aqui, uma coisa eu sei, que é possível chegar lá também. Se alguém fez, eu posso fazer igual. Segundo passo, esse é o primeiro passo. Se alguém chegou, eu posso chegar. Você criou referência. Exato. O segundo passo dessa história aí, para desenvolver essas habilidades, eu vi o que aqueles caras faziam e eu busquei fazer uma engenharia reversa de quem eles eram. Então, a partir de quando eu entendi as competências e habilidades que aquelas pessoas tinham, eu listei e eu procurei
cursos, treinamentos, podcasts, pessoas, mentores para desenvolver cada uma daquelas habilidades. Essa foi o exato processo que eu utilizei para adquirir competências, adquirir habilidades de oratória, de vendas, persuasão, carisma, tudo que uma pessoa precisa para, de fato, ter muito sucesso financeiro e sucesso na vida pessoal. Foi a partir disso, de entender quem aqueles caras eram e as competências que eles desenvolveram para chegar lá. Com essa clareza, eu fiz uma lista e, em cima daquela lista, busquei desenvolver cada uma. Esse foi o meu segredo, foi o grande trunfo que me fez chegar onde eu cheguei e tá me fazendo crescer. Identificar quais são os padrões, quais são as habilidades e falar que eu também posso aprender. Exato. Você falou aí de negócio online, né? Você trabalha com negócio online e a internet está democratizando as oportunidades. Então a gente vai trazer aqui muito conteúdo, empreendedorismo, produtividade, resenha, experiência de vida. Vamos trazer histórias de muita gente aqui e o quanto que quem está ouvindo ou quem está assistindo consegue desenvolver essas habilidades mesmo sem ter dinheiro. Porque as pessoas ficam falando, não tenho dinheiro. É necessário ter dinheiro para aprender alguma coisa? Né? Não. Alguma dessas habilidades? Não, de forma alguma. Hoje, a grande diferença praticamente que existe de um conteúdo gratuito para um conteúdo pago se chama estrutura, tá? Estrutura. Mas tem um segredo para você que está aí do outro lado, tá? Tem um segredo para essa pessoa que está aí do outro lado aprender de forma estruturada. Que é o seguinte, fazer a engenharia reversa. Foi exatamente o que eu fiz. Fazer a engenharia reversa do que as pessoas de sucesso fazem. Se você conseguir fazer a engenharia reversa do que uma empresa ou uma pessoa está fazendo em âmbito digital, você consegue desenvolver todas essas habilidades assistindo vídeos gratuitos no YouTube, vendo artigos no LinkedIn ou no próprio Google, tendo contato com pessoas em grupos de redes sociais. Então, é possível sim aprender e muito, desenvolver habilidades, competências milionárias somente através do conteúdo gratuito. Eu vi uma frase do Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho? Agora me deu Ícaro de Carvalho. Ícaro de Carvalho aqui. Esses dias ele falou uma coisa. O problema de hoje das pessoas é que elas não é que não têm opção, é que elas têm opções demais. Exato. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa quer entrar no marketing digital. Aí tem aquele mundo de cursos lá. Aí a pessoa assiste um pouco, não sei o que, vai para outra. Eu vejo muito isso com as pessoas. Então acho que você quer entrar numa área, pega um curso, vai, destrincha, tenta... Não precisa nem comprar um curso. Agora ele falou, conteúdo gratuito tem de sobra aí. Estuda o máximo que você tem gratuito, depois você vai para as outras áreas. Eu mesmo já me perdi muito. Eu pegava um curso, ia lá, não sei o que, aí depois eu falava, não, inventava uma desculpa, já pular para outra e você não sai do lugar. Um ponto interessante, tá? Um ponto interessante disso que você acabou de dizer. Após você consumir o conteúdo gratuito e já colher seus primeiros resultados, você já pula para o conteúdo pago. Por quê? Porque o conteúdo pago é onde a galera entrega o ouro. Isso é fato. Existe o ouro? Existe. Existe o conteúdo raso? Existe. Para você ter acesso ao ouro, ao que de fato faz a diferença, ao que de fato é script, é roteirizado, é estruturado, você vai precisar fazer aquele processo que a gente conhece de tirar o poderoso escorpião de onde? Do bolso. Tem que tirar. Porque é o seguinte, né? Também investir muito em você mesmo. Agora a gente chegando aqui mais ou menos na reta final, eu queria fazer uma pergunta, né? Pra vocês dois. Quando foi que você falou, eu vou desistir? Porque a gente vive num mundo que fala o seguinte, você não pode desistir de nada, aí você vai ler um livro de autoajuda, não desiste, quem desiste, só perde quem desiste. Mas eu acredito que em alguns momentos a gente tem que desistir. Quando você falou, eu vou desistir, do que você já desistiu? Então, vamos lá. Eu formei no curso de publicidade, mas a minha desistência eu vi que eu desisti daquele mercado tradicional de agência. Porque tem uma coisa que provavelmente quem estiver assistindo, algumas pessoas podem conhecer, outras não. Eu tinha uma página no Instagram que chamava Pau Geral, que a gente fazia vocês faziam o quê? Vocês faziam o quê na página? Foi o começo, né, da influência. Foi o começo da influência. E o que acontece? Eu tava nessa agência lá e por exemplo, uma pessoa que entra no mercado de publicidade, entra na faculdade, ela pensa que ela vai mudar o mundo com a publicidade. Só que quando você vai para o mercado tradicional, você vê que não é bem assim. A minha experiência foi começar a trabalhar assim, numa gráfica que o cliente chegava lá e falava, coloca isso, 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 aquilo. Não tinha aquela liberdade criativa que é vendida através dos filmes, através
Aí eu fiquei, cara, eu tô me sentindo enjaulado aqui, encaixotado. E na época, o pau geral tava crescendo, assim, a gente fazia as viagens, fazia excursão para carnaval, e eu tava como estagiário lá, eu falei, velho, como estagiário que eu ganho tanto, se eu dedicar o pau geral, eu posso ganhar isso um pouco mais, eu vou pra lá, eu vou focar, e eu não tava, sei lá, já tinha, não tava acrescentando tanto assim naquela época, não tava tendo bastante trabalho na agência, eu falei, vou dedicar o pau geral e ver o que que dá. E foi aí, velho. A gente, assim, lá eu aprendi uma coisa que ele falou que aprendeu as habilidades, teve a escola da vida. Lá eu aprendi uma coisa que eu acho que é importante para todas as profissões, independente se vai ser empreendedor ou profissional, eu aprendi a lidar com pessoas. Eu acho que é a coisa essencial para você ter sucesso, é você aprender a lidar com pessoas de diferentes personalidades. Eu Que aprendi... é comunicação, né? É comunicação, Ouvir. porque lá, cara, quando você tá mexendo com eventos, com jovens, a galera tá, tipo assim, tá rosnando, tá louca, e você tem que, principalmente no momento do dia da festa, você tem que ter aquela paciência, porque muitas coisas dão errado, então você tem que saber lidar com as pessoas e vender, claro, né? A gente fazia excursões para outros eventos e levava a galera, então assim, eu aprendi muito, assim, essa parte do digital na prática, e aprendi vender e lidar com pessoas. Foi assim, foi muito incrível, assim, que eu vi o lado dos bastidores e vi um pouco assim da frente como que é lidar Valeu com a pessoas. pena desistir dos cursos, desistir da agência? Cara, se fosse atrás, teve momentos que eu falei assim, que loucura foi essa que eu fiz, mas hoje eu vi que vale a pena, valeu a pena sim. Show. E, Luizão, e aí, cara? Valeu a pena ter desistido da faculdade de Direito? Valeu a pena ter investido em você? Valeu a pena ter... E também, você até falou, depois que você veio para o mundo online, para produção de conteúdo, lançamento de infoprodutos, você teve que desistir também do marketing de rede. Exato. Valeu a pena? E quando você falou, pô, eu tenho que desistir disso aqui, cara, eu já aprendi, não tem mais o que fazer daqui, não é para mim. Como que foi? E quando você falou, vou desistir, e o quanto que você é satisfeito ou insatisfeito com isso? Excelente. Valeu a pena não só desistir daquilo que não fazia sentido para mim como uma faculdade, valeu a pena não só desistir de amizades tóxicas, pessoas que não agregavam em minha vida, valeu a pena desistir de ouvir pessoas que não tinham os resultados que eu desejava. Então, valeu a pena desistir de tudo aquilo que não estava coerente e congruente com a pessoa que eu queria me tornar. Sempre valeu a pena e sempre vai valer a pena você desistir de tudo aquilo que não faz sentido para você e para a sua vida. Para mim, essa é a melhor resposta. Desista de tudo aquilo que não faz sentido para você se tornar a pessoa que você, de fato, merece ser na sua vida. Isso aí que você falou é interessante, né? Vale para quem está ouvindo, vale para quem está assistindo. Desistir daquilo que não é coerente com o que você quer ou com quem você quer se tornar. Porque muitas vezes a gente está embarcando em sonhos dos outros. Até para falar dessa questão de desistência, eu falo aqui que eu demorei para desistir de muitas coisas na vida. Exemplo, vocês desistiram aí de várias faculdades. Eu, desde o primeiro período, segundo período, eu já sabia que a faculdade de Direito, que eu sou formado em Direito, sou advogado, não era para mim. Só que eu não tive a coragem que vocês tiveram. Que é o que talvez você está passando, que é o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar, o que vão falar de mim, qual que é o próximo caminho, eu não sei qual caminho seguir. E aí entra uma questão que eu acho que aqui para a gente finalizando, que é, as pessoas só saberão qual rumo seguir agindo, entrando em ação. Porque eu vou te perguntar, você teria desistido de algum curso e entrado na publicidade se você não tivesse feito? Como é que é? Eu teria desistido. Você teria desistido das outras faculdades? E você acha que você teria se arrependido? Você se arrependeu de ter desistido? Você falou que não. Você acha que você teria se arrependido se você não tivesse feito essas faculdades? Antes, porque você só soube que não era o seu caminho, porque você experimentou. Acho que fica aquela dúvida, né? A dúvida, né? Agora, você falando a questão do medo de agir, veja uma coisa interessante aqui. Eu tinha muito medo de sair da administração na UFMG, porque a minha família, assim, mãe, pessoal, ninguém chegou a fazer faculdade. Então, eu tava tendo aquela oportunidade, assim, mesmo com dificuldade, eu ficava com muito medo. Eu falei, cara, eu tô aqui na faculdade federal, ainda tinha esses preconceitos, né? Uhum. E eu vou sair para publicidade particular, e se não der certo, eu vou carregar isso. Eu tava carregando aquele peso, né? E aí eu fiquei assim, cara, eu tô fazendo a loucura, e o que eu fiz? Eu fiz o Enem,
Passei, não contei pra ninguém, nem pros meus amigos, que eu tinha muito. Eu falei, velho, pô, vai me trucidar, vai me matar. Não contei nem pra minha mãe. Eu tinha que pagar matrícula, mas eu ganhei bolsa, tinha que pagar matrícula, eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu falei com a mãe do amigo meu, falei assim, ó, eu entrei nesse curso, tal. Tem como você emprestar o dinheiro, depois eu vejo como eu te pago. Depois que eu contar pra minha mãe, eu contei pra ela que eu não tinha coragem de contar pra minha mãe, que ela ia barrar. Ela foi, não, eu te ajudo sem nenhum problema. Ela pagou. Aí depois de 6 meses que eu falei, não, eu não vou falar nada com ninguém, porque vai que também não é isso. Aí depois eu falo. Aí depois de 6 meses que eu falei, não, eu tô no meu curso aqui. Aí eu fui e falei, minha mãe já, tipo assim, ó, é melhor você formar em algum curso do que nada, né? Do jeito que eu tava, entendeu? Ela já tinha... E quem falou, quantas pessoas falaram que você era doido? Cara, e aí que tá a surpresa, ninguém me... Algumas pessoas falaram assim, nossa, mas você já tava quase formando, você podia ter formado. Mas assim, pra minha surpresa, a maioria, pelo menos na minha frente, eu senti mais as pessoas apoiando eu ter escolhido esse curso, que tinha mais a ver comigo do que a administração, do que criticando. Então, assim, as pessoas próximas, eu não falei com muita gente assim também, não, as pessoas foram descobrindo, assim, ao tempo, mas é engraçado que a gente tem uns medos imaginários, né? Isso que ele tá falando é real, porque é o seguinte, você que tá assistindo, eu, todo mundo aqui, nós achamos que a gente tá no centro do mundo, que tá todo mundo olhando para nós, julgando, pensando, torcendo a favor ou contra, e a realidade é ninguém tá nem aí para você, quase ninguém, só as pessoas muito próximas. E o que você falou é isso, né? Você imaginou uma coisa, na realidade foi outra, ou seja, as pessoas te apoiaram ao invés de te criticar. E aí, vou fazer a mesma pergunta, né, que eu fiz para ele. E aí, Luizão? Isso que você chegou a comentar dessa falsa sensação de julgamento é algo até que eu trato num livro que eu tenho, né? Eu tenho um livro que é best-seller do assunto timidez. E esse livro, eu fui um cara tímido, velho. Minha vida inteira. Minha vida inteira eu sempre fui. Pode colocar o link na descrição. Eu fui um cara tímido minha infância inteira, minha adolescência inteira. E com base em tudo aquilo que eu vivi, sabe? E da minha transformação, eu tive um conteúdo, eu tive um próprio método autoral que eu desenvolvi, que eu consegui resolver essa questão. Então, eu dei luz, né? Foi meu primeiro filho, foi escrever esse livro. Eu escrevi esse livro com o intuito de ajudar outras pessoas a justamente não só vencer essa falsa sensação de ser julgado 24/7, que são 24 horas por dia, 7 dias na semana, como também de você entender que timidez, vergonha, medo são bloqueios. Bloqueios que vão te impedir de dar um passo além. E a vida está relacionada a dar passos além. A vida está relacionada à imprevisibilidade. Se você não está aberto ao imprevisível, você não está aberto à vida, você não está aberto àquilo que de fato faz sentido para você desenvolver como pessoa. Então, em resposta àquilo que você chegou a me questionar agora sobre a falsa sensação de julgamento, cara, isso aí foi algo assim que tirou minha paz durante anos na minha vida. E era tudo fruto da minha mente, do meu imaginário. Quando eu tomei consciência disso, tomei consciência das habilidades que eu precisava desenvolver para vencer timidez, vencer o medo, vencer a vergonha, vencer questões relacionadas a saber lidar com pessoas, eu formulei meu próprio método e dei luz ao meu livro. E o meu livro justamente ele toca nessas questões e ajuda as pessoas a vencer esse problema, que é um problema que, posso dizer, 80% da população tem. Se você chegar a questionar uma pessoa, a cada 10 pessoas, 8 são tímidas. Inclusive, tem a pesquisa aí que fala que o maior medo das pessoas é falar em público justamente pelo medo daquela autoimagem. O medo de falar em público é pior que o medo da morte. É maior do que o medo da morte. É maior do que o medo da morte. Né? Em alguns países é só o medo do terrorismo é maior do que o medo de falar em público. Eu fico em país que sofre com o terrorismo, mas não é o caso nosso. Agora, você falou de uma coisa que é imprevisibilidade, e a gente pode abordar esse assunto, que é o seguinte. As pessoas querem controlar tudo. Léo falou uma coisa que foi interessante aqui, que talvez é um insight valioso para o pessoal que está ouvindo nosso episódio 1, que foi, quando eu comecei a fazer festa, levar a galera para farra, bebedeira e tudo mais, sempre dava errado, ou seja, eu fui aprendendo ali na prática que eu tinha que resolver problemas, acontecia sempre um problema, eu tinha previsto ali uma lista e dava errado. E eu acho que o que eu aprendi nos últimos anos, e você, por exemplo, que trabalha com lançamento de produtos, é que tudo dá errado. Tudo. A nossa meta nunca vai ser atingida. Ou você vai ficar abaixo dela, ou você passa ela. Agora,
Sair perfeito não sai. E aí, como que quem está ouvindo ou assistindo faz para aceitar a realidade que é? Eu não controlo as coisas que acontecem. Eu controlo o quê? Isso é algo muito interessante que está relacionado a estado de presença. Você se instalar na realidade e descer para a vida real. Porque tem pessoas que estão aqui, vivendo aqui, estão presentes aqui, só que elas não estão aterrizadas no universo. Elas não estão aterrizadas na situação. Elas estão com a cabeça nas nuvens. Então, o primeiro passo é descer e se instalar na realidade. É entender que a vida é uma desgraça. A vida tem problemas? Tem. A vida tem seu ônus e bônus? Tem. A vida tem suas conquistas? Tem. Aquele casalzinho perfeito que fica postando foto, mostrando a vida perfeita, você acha que é só aquilo ali? Cara, aquelas pessoas cagam, dormem, tem boleto para pagar, são pessoas que têm problemas tão grandes quanto os seus, quiçá piores, só que você só vê o palco. Então o problema está onde? O problema está nas pessoas se instalarem na realidade e entender a vida real. Quando você entender o que é vida real, entender o que é problema e se colocar a serviço do próximo, se colocar a serviço do outro, se colocar numa posição de eu entendo o que está passando, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a ajudar, eu estou de fato interessado em me comprometer em servir você. Então, quando você se instala na realidade, sai do mundo dos achismos, do mundo de onde só se vê o palco e vê o que de fato está acontecendo, você consegue de fato viver uma vida, assim, podemos dizer que mais faz sentido, né? E evitar que imprevistos de outro mundo apareçam na sua vida e te pegam, né, de forma totalmente despercebida. Verdade, velho. E aí, Léo? Como é que você fez para aprender a lidar com as porradas da vida, né? A gente fala muito de porrada, vida de faixa preta. Como é que é, velho? Porque você aprendeu na prática, né? Na prática, cara. Ele falou assim que as pessoas têm medo de viver, medo de começar algo. Muitas das vezes eu fui essa pessoa que tinha medo, só que eu tomei ação quando chegou num momento insuportável. Por exemplo, eu fiz praticamente 3 anos no curso de administração, eu estava insuportável. Eu estava fazendo estágio num lugar que eu não gostava, numa área que eu não gostava, eu estava fazendo faculdade no curso que eu não gostava, ou seja, eu estava vivendo 24 horas insatisfeito. Aí chegou um momento que eu falei, ou eu vou surtar ou eu faço outra coisa. Então, eu tinha muito medo, eu preferia estar insatisfeito do que correr o risco de dar certo. Aí chegou o momento que eu falei, não dá. Outras coisas também. Essa questão aí das excursões, um amigo meu que chamou, vamos começar a fazer. A gente foi para a primeira viagem, a gente gostou. E aí no outro ano a gente queria ir, aí o cara não queria vender mais, ele falou, não vou mais, estou fazendo TCC, não sei o quê. Aí meu colega falou assim, vamos organizar a gente conhece um monte de gente, a gente consegue vender. Aí eu falei, você tá ficando louco? A gente só anda louco nas festas, você acha que alguém vai ter coragem de colocar o dinheiro na nossa mão pra te levar a galera? Aí ele falou, não, vai dar certo, não saiu, dá certo, não sei o quê. Então eu entrei muito por ele me empurrar, ele falou, você vai ter que ir, não sei o quê. Aí depois que eu vi, eu falei, velho, assim, era coisa da minha cabeça, dá pra fazer. Então depois, assim, a gente fica muito paralisado nesse mundo que não vai dar certo, cara, mas eu acho que a partir do momento que você coloca o pé, dá o primeiro passo, você vai vendo que a gente fica querendo, assim, ter a estrada inteira pronta, mas você vê que as coisas vão aparecendo aos poucos, assim, e foi dando certo, cara. A gente fez viagens aí que quando a gente usava muito Instagram, eu comecei a usar muito Instagram. O primeiro era pra zoeira, depois eu comecei a aliar isso e teve gente que saiu, assim, de outros estados para viajar com a gente. Deu muito certo na época, depois eu fui mudando, fui perdendo o interesse nisso. Mas, assim, deu muito certo. Então, coisas que nem eu imaginava. Engraçado que muitas coisas na minha vida, outras pessoas botavam mais fé em mim que eu conseguiria fazer aquilo do que eu mesmo. Eu lembro que eu sempre fui ruim de jogar bola e todo mundo na minha rua participava de escolinha de futebol. Eu falei, velho, tô fazendo nada, eu também, mas eu era ruim pra caramba. Aí minha mãe ficou toda empolgada na época, falou assim, vou começar a comprar uns leites, um negócio aqui pra você ficar mais reforçado. Você para, moça, isso aqui é só diversão. Então, tipo assim, acho que a maioria das pessoas tem muito baixa autoestima e fica muito paralisado com esse medo, né? Vai chegar uma hora que você vai ter que agir ou você vai surtar. Eu sou muito adepto disso. Agora vamos chegando aqui na reta final, né, nosso episódio número 1.
Eu quero que você fale aí, Luizão, onde que eu te acho na rede social? Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, onde você tá? O que eu acho de bom na sua rede social? Onde eu tô, o que você vai achar Fala lá? aí o nome dos seus nomes de usuário aí. Beleza. Luiz Henrique TV, esse é meu Instagram, é principalmente a minha rede social primária, tá? Onde você mais vai encontrar tapa na cara, baixar para a realidade, também algumas estratégias de negócio que eu estou compartilhando ali no meu dia a dia. Basicamente isso é o que eu faço. Estou batendo o tempo inteiro, dando porrada para as pessoas se instalarem na realidade e também crescerem e prosperar seus negócios. Meu YouTube é Luiz Henrique também, tá? Luiz Henrique. Meu Facebook, Luiz Henrique também. Todas as minhas redes, Luiz Henrique, se você procurar lá. E o meu Instagram, Luiz Henrique TV, você vai encontrar a forma de me acompanhar, né? Nesses conteúdos aí. Show. E você, Léo, onde que eu te acho no Instagram, no YouTube? O que eu vejo de conteúdo lá? Só no Instagram, por enquanto. Léo Lima, _OF. Lá você vai achar um pouco de criação de conteúdo para Instagram. Maravilha. Então, primeiro agradecer vocês aí. Quero que vocês deixem uma mensagem final aí para a galera. Obrigado pela presença, Luizão, Léo. E vamos com tudo, hein? Vem muito conteúdo aí. Vai lá, Luizão. Eu acredito que de contribuição final aqui que eu poderia deixar para você aqui nesse fim de podcast é o seguinte, é uma reflexão que eu jogo para você. Aquilo que você vem fazendo hoje, eu estou falando hoje, não agora, tem uma coerência com aquilo que você de fato deseja se tornar? Aquilo que você vem fazendo hoje, a forma que você vem pensando, as pessoas que estão próximas de você, são pessoas que estão em unidade com aquilo que você deseja alcançar? Será? Se de fato são pessoas que contribuem? Será se seus pensamentos, seus sentimentos, aquilo que está em volta de você vai te ajudar a crescer? Primeiro, se você não sabe onde você quer chegar, é aquela clássica história de Alice, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, uma dica, para você que está perdido, acha o seu caminho. Agora, para você que já tem o caminho em mente, primeiro passo, instalar na realidade e identificar se aquilo que você está fazendo é coerente com quem você deseja se tornar. Esse é meu recado final. Ser coerente com sua palavra. Se você fala que você quer fazer algo, você vai fazer até o fim para alcançar aquilo. Não interessa o que acontecer. Massa. E você, irmão Léo? Meu recado aí complementando um pouco dele, acho que a maioria das pessoas, no fundo, elas já sabem um pouco o que elas querem, elas têm imagem, mas as pessoas têm esse medo aí, igual eu falei muito desse medo que eu tive, a sensação que elas vão ser apedrejadas. Você não vai ser apedrejado, cara. Você trabalha numa empresa, esse ano eu vi muita gente aí que trabalhava como advogado, como várias profissões, e pelo menos começaram a fazer um hobby que, se Deus quiser, vai ser uma coisa mais pra frente que vai ser a renda principal. Esse ano provou que dá pra gente ganhar dinheiro praticamente fazendo quase tudo, desde que você estude, jogue para a internet, alguma coisa. Então começa a fazer isso. Eu sei que muitas pessoas não começam pelo medo do que as pessoas vão falar, mas você vai ver que esse medo, igual o André falou aqui, uma ou outra pessoa pode falar, mas não vai interferir nada na sua vida. Então foca nisso aí, você consegue, dá certo, ninguém vai te matar, não vai acontecer nada demais, segue aí que vai dar certo, aí tira esse medo aí, que é mais da sua cabeça do que real isso. Então, show de bola, meus queridos, maravilha. Obrigado pela participação, obrigado para você que veio até o final. Se você veio até o final, você tá fazendo o que aqui até o final? Um forte abraço e nos vemos no próximo.